Bem-vindos ao nosso podcast Tecendo Ideias. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou o Faruk Silva. Hoje é o nosso episódio especial da Rainha da Neve, o conto de fada do Hans Christian Andersen, e a gente vai entrar então na segunda história. Isso, a segunda história que chama Um Menino e uma Menina, né, na nossa versão brasileira. Na versão português de Portugal é o Rapazinho e a Menina. E essa versão que eu tenho lido da Dark Side também é um menininho e uma menininha, né? Ele coloca no diminutivo os dois. Muito bem. E, bom, nós viemos da história anterior, né, na primeira história que a gente já comentou, que é aquela introdução que coloca a gente com uma preparação para o que a gente vai entender só no final da história, mas que vai ser um fio também condutor ao longo de todas as histórias, que é a questão do estilhaço do espelho que agora que chegou ao mundo e nessa história vai chegar aos nossos heróis, né? E aí a gente vai entender quais os efeitos de fato de você receber o estilhaço do espelho nos seus olhos e no seu coração. E esses estilhaços eles vão chegar numa cidade grande onde moram a Gerda e o Kai. Eles são crianças pobres, crianças que vivem em um lugar apertado, pequeno, e a casa deles é no sótão, né, de casas antigas, e as janelas das casas elas se encontram. E a gente tem então um momento bem bacana ainda nessa primeira história, onde a gente entende essas crianças dentro do ninho protetor delas, né? Então a gente conhece esses nossos heróis, o Kai e a Gerda, dentro do seu ninho íntimo protetor. Então a gente vivencia o amor, a amizade amorosa que eles têm um pelo outro. A gente já é apresentado a um símbolo importantíssimo para o conto, como um todo, que é a rosa vermelha, né, do jardinzinho deles. Nós já tínhamos no final da primeira história sido introduzidos a essa questão da dificuldade dos jardins nessa cidade grande. Então, a gente foi introduzido a um âmbito mais amplo, né, nos colocando mesmo numa cidade grande, onde as pessoas não têm tempo e lugar para ter um jardim. E aí a gente vai para esses meninos, para essa inocência que encontra num lugar tão inusitado, que é numa tábua entre janelas. Eles têm um caixote que cultiva uma rosa, né, que cultiva rosas. E lá eles têm o jardim pessoal deles, né, íntimo, né, já como uma metáfora dessa amizade, desse amor que eles nutrem, que está no íntimo do íntimo deles e que é tão belo num mundo onde essa beleza já não é encontrada com facilidade, cultivada com facilidade. Na história, eles são descritos como não irmãos, mas com amor de irmão. E essa janela, esse jardinzinho de janela, né, que une eles, tem algumas hortaliças, tem alguns vegetais e essas rosas que são muito importantes para a narrativa. Eles têm uma avó que não se sabe vó de quem, né? Ela é a avó e ela conta a história para ambos, né? Ela tem carinho pelos dois ali logo nesse começo. E eles brincam juntos e a gente consegue ver a passagem das estações do ano nessa janela. Ele descreve a janela e diz: no verão, as janelas são abertas, é muito fácil deles se encontrarem. Já no inverno é difícil, eles precisam descer as escadas, sair, atravessar a rua e subir a outra escada para se encontrar, atravessar a calçada, né? Então, é as sensações que eles têm em relação às estações do ano ficam claras nessa segunda história. A gente conhece esse ambiente onde esse amor vive, onde as brincadeiras infantis, inocentes imperam ali.
E isso é muito bacana. Então, tem alguns símbolos já importantes que nós vamos ver se repetindo e sendo retomados ao longo do conto. Então, é, acho que esse primeiro bacana é essa avó que não se sabe a avó de quem, que nos remete a uma questão ancestral mesmo, de a avó da vila é a avó de todos, né? Então, quando a gente é criado num lugar é, de interior, num lugar menor, onde as relações humanas ainda são muito De comunidade. próximas, mais de comunidade, a gente vai ter. A avó é a avó de todos, ela vai benzer todos, ela vai dar o remédio para todos, ela vai dar a ervinha para todos, ela vai contar história para todos, ela é a avó da comunidade, né? Todas as crianças vão ter essa memória, ou pelo menos em tempos antigos era assim. A gente tinha aquela figura de uma senhora mais velha que acabava parecendo ser a avó de todas as crianças em alguns momentos. Então, mais uma vez, remetendo a esse lugar de comunidade, esse lugar íntimo, esse lugar de proteção, esse lugar de ninho protetor que essas crianças se encontram, que claramente vai ser quebrado para acontecer a jornada do herói, né? Então tem que quebrar, senão também não há crescimento, não há desenvolvimento, não há superação. Outra coisa bacana e importantíssima para esse conto são as estações do ano. Ao longo de todas as histórias, as estações passam. Não é uma vez só que chega o inverno, são várias vezes. E não é uma vez só que a gente repara no verão, na primavera e no outono. Então as estações elas aparecem mesmo para lembrar que o tempo passa, que a gente amadurece e que é com esse amadurecimento que a natureza está trazendo através da metáfora das estações, que está acontecendo internamente também o amadurecimento desses personagens e conectados a nós mesmos, que está acontecendo o nosso amadurecimento psicoemocional, né, psicológico, no âmbito interno, se a gente for para essa análise mais psicológica. Última observação que também a gente vai observar ao longo do conto como um todo, de todas as histórias, é a rosa que a gente falou. Só que aí eu gostei de uma metáfora que enquanto eu pesquisava eu me deparei, que a rosa funciona como fio de Ariadne, porque ela tá lá, ela é meio que esquecida, mas é ela que resgata, né? Como esse fio que faz eu voltar e encontrar a saída desse labirinto. Então é muito bacana, eu gostei muito dessa metáfora que eu não tinha me deparado antes. Acho que faz muito sentido. É, esse ambiente, né, em que eles estão inseridos, que a gente conhece os personagens da história com essa avó, é um ambiente dentro do olhar antroposófico na pedagogia Waldorf do primeiro setênio, né, onde não tem, não existe diferença entre as crianças, né, onde a criança mora nessa unidade, onde esse olhar para a natureza, para o ambiente, para as estações é muito presente, e essa imagem dessa avó é muito a imagem da jardineira, né, a cuidadora, que é essa que é a avó de todos, que está ali para todos e que vai cuidar, contar histórias, fazer o remédio, né, como você falou, vai atender a todos ali nessa comunidade. Então é muito mesmo um olhar de como deveria ser um primeiro setênio redondinho ali, essa unidade para uma criança de 0 a 7 anos, por esse olhar da antropologia do desenvolvimento infantil, da pedagogia Waldorf. É bem claro, né, nesse conto. E a gente pode ver essa passagem do tempo e o desenrolar disso nos outros contos e enxergar também um pouquinho da diferença dos próximos setênios nas próximas histórias, né? Então isso é bem Isso. bonito, assim, a gente vai conseguir fazer esse desdobramento também. Exatamente, reforçando, né? Muito legal essa imagem, essa abordagem, esse olhar, porque é como se tem tudo a ver com o que a gente está dizendo nessa primeira história, que é o que vai quebrar, né? E é uma quebra que a criança também tem que ter naturalmente para ela crescer, né? Ela não vai ficar para sempre
dentro deste setênio, né? Por mais belo e inocente, que eu acho que é a palavra que eu queria trazer, a inocência, por mais bela que seja a inocência, essa criança está no mundo, o mundo tem as estações que passam e a gente vai passando junto com as estações. E a gente não poderia permanecer sempre no verão, né? Não dá para permanecer em uma estação só. A gente tem que passar por elas. E seria como essa criança passando pelas estações e amadurecendo, passando pelos setênios e crescendo e se desenvolvendo. E aí, esse primeiro momento que vai quebrar já já é essa inocência, essa primeira infância que a criança, como você trouxe, é mais natural, ela é mais instintiva, ela está conectada, ela faz parte de fato do mundo, né? Não há uma distinção ainda clara entre o eu e o mundo. Exatamente. Entre eu e o mundo, entre eu e o outro, entre menino e menina, né? Não tem isso. E logo, quando vai acontecendo um despertar, um conhecimento sobre algo mais do mundo, quando o mundo vai se expandindo e eles vão saindo um pouco mais, aí sim vai ficando claras as diferenças, menino e menina, as diferenças entre eu e o outro, eu e o mundo, que é exatamente o que acontece no desenvolvimento infantil. Então, essa história tem essa referência, esse marco muito bonito aqui. E eu queria também falar da rosa, né, que você trouxe como esse marco também, né, essa flor primordial, né, a rosa é um símbolo que está marcado em muitas narrativas, né, em muitas mitologias, ela é muito importante, e ela vai ser o que vai trazer a memória, né? Então, o que marca ali naquele primeiro setênio, o que marca na estrutura do desenvolvimento, o que marca nas minhas primeiras relações com o mundo, é a natureza, é o que é vivo, é o que tem cheiro, é o que tem tato, e que eu vou ali e eles beijam, né, a rosa, eles têm essa coisa de sentir o cheiro, ele descreve, né, a roseira é cheirosa, né, então eles têm, e tudo isso vão criar essas memórias estruturantes na criança, que lá na frente vão ajudar a criança a retomar, a lembrar quem ela é, de onde ela veio, né, então qual a importância dessa rosa como esse marco de algo da natureza que consegue acionar vários dos meus sentidos, né? Porque ela é bela, ela é cheirosa, ela tem diferentes tatos, né? Porque a pétala tem um tato, o caule tem os espinhos, então eu consigo ter diversas sensações ao tocar essa rosa, ao entrar em contato com essa rosa, e isso cria conexões internas, inclusive na neurociência do desenvolvimento, a gente também olha muito para isso, né? Para o quanto que quando eu aciono os meus sentidos e a criança, a gente fala que é uma esponjinha, né? A criança pequena, ela tá com todos os sentidos extremamente aguçados, né? Todos os neurosensores do corpo, eles estão assim extremamente abertos e recebendo tudo que está vivendo. Então, tudo aquilo que permite que ela encontre o mundo pelos sentidos vai criar essas memórias que vão ajudar no desenvolvimento, que vão ajudar tanto no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento pleno do ser integral, e que nessa narrativa ajuda a voltar para si, a voltar, né, para suas origens. Bacana. E aí, antes da gente já começar esse caminho progressivo de entrada para o inverno, né, que a história vai introduzir para a gente, existe um trecho que retoma essa questão do verão, né? Então, que é quando essa rosa floresce com o seu maior vigor, né? Então, eles falam que no verão, na primavera, o sol resplandece e em toda a sua magnificência a rosa mostra o seu maior vigor.
né? E é lá que tem outra figura importante que nós já citamos como uma crítica, né, importante a se fazer para o Anderson, que é essa questão também do cristianismo que ele traz, que não pode sair da nossa visão, né? Então a menina canta, né? Eles cantam para a rosa, as rosas crescem nos vales, lá comungamos com o menino Jesus. Essa também é uma simbologia importante que volta e que nesse conto vai ser como um Deus ex machina em dado Uhum. momento lá para o final, que vai ser o que salva, né? Então aqui tem uma quebra até do que a gente esperaria dos contos de fada tradicionais, por isso mesmo a gente fez lá no Instagram alguns conteúdos falando sobre as origens ancestrais, folclóricas e mais tradicionais da oralidade, eh, de onde talvez tenha vindo essa imagem da Rainha da Neve, desse ser feminino da neve, e também desse tipo de narrativa que o Anderson recria e retoma, que também bebe de fontes orais ancestrais mais tradicionais da oralidade, onde a gente vê esse resgate de um ente querido por outro ente querido, e também existem as que são o resgate feito pelo feminino, né, do masculino. E não tem esse Deus ex machina aparecendo. Então isso é uma inovação, é uma coisa que aparece através da escrita aqui do Anderson, que também cria literariamente e traz esse aspecto que a gente já comentou também do cristianismo nos contos dele, e aqui bem claro, né, a gente também tem essa leitura que aí fica dual entre esse mal que distorce, que vem pelo espelho, e esse bem que é representado pelo menino Jesus, e também é conectado com essa rosa, dessa beleza verdadeira, dessa beleza primordial, dessa natureza, desse primeiro setênio que representa esse comungar com a natureza mais genuíno. E aí a gente tem então esse hino que ele chama, né? Que é cantado, entoado pelos meninos e posteriormente pela Gerda. Tem uma coisa, eu acho que legal, relevante para a gente olhar, né? Pensando nessa rosa dentro do cristianismo, porque esse é o olhar do Anderson, né? A rosa na tradição cristã mística, ela é muito associada a Cristo mesmo, né? E vão ter vertentes que vão associar ela a Nossa Senhora, e algumas outras mais esotéricas que vão trazer Madalena, né? Como esse par feminino desse símbolo crístico, né, desse ser iluminado que, ao se juntar, né, com esse par, conseguem chegar ao nous, né, ao conhecimento completo, integral e máximo possível. Então, é bonito, né, é muito bonito ver essa imagem e ele usar justamente esse símbolo. Então, poderia ser uma margarida, poderia ser um girassol, né, mas não é uma rosa. Então, a rosa já evoca essa imagem crística, né? E o que é uma imagem crística? É uma imagem solar, é uma imagem de algo que vai trazer essa luz interna que todos temos e que a gente pode acessar através de alguns símbolos, e a rosa é algum deles, a rosa mística é algum deles, né? E dentro também da antroposofia, a gente fala da força que tem a imagem formativa, né? Então, como que a gente cria as imagens internas, né? E como essas imagens internas nos alimentam. E a gente fala muito da importância de contar as histórias, né, para as crianças, ao invés de colocá-las para assistir ou ver, mesmo em livros, imagens prontas, aquelas imagens muito carregadas de formas, né, já pré-definidas,
porque isso tira da gente um lugar de usar a imaginação mesmo, né? A nossa imaginação, ela fica um pouco deficitária, né? Fica fraca mesmo. É como se fosse um músculo que a gente tem que exercitar. E se a gente só recebe essas imagens prontas, a gente vai atrofiando um pouco esse músculo imaginativo. Então, alimentar essa força interna com imagens vivas, né, e reais. Então, eles não veem essa rosa no livro, eles veem essa rosa ali, plantada, naquele pequeno vasinho, né, naquela pequena caixa que eles têm. E isso também me lembra um detalhe importante, que é o quanto que o mundo é muito vasto, muito grande, muito cheio de coisas, mas eles estão ali naquela redoma que você falou, e ali tem tudo, né? Naquela pequena caixa tem toda a natureza, inclusive eles não têm um riacho, mas eles têm a água que escorre pela calha, né? Que passa entre as janelas. Então, eles têm tudo ali naquele pequeno mundo, um mundo real, né, de elementos que vão constituir e vão ajudar a formar essas imagens internas. E é isso o que resgata, né, essa força dessa imagem verdadeira, dessa conexão verdadeira que envolve todos os sentidos e que permeia todo o corpo e que vai acionar essa memória mais para frente, que é justamente um contraponto com o espelho. O espelho criado pelo Daewoo na primeira história, ele distorce as imagens, né? Ele não só faz as coisas ficarem ruins e feias, né? E reforça, mas ele tira a realidade delas. Então ele já é um reflexo, né, já não é real por ser um reflexo, e ele ainda distorce. Então, todo reflexo, né, de certa forma, já seria uma distorção. E ali ele reforça essa ideia de que aquilo não é real, e aquelas imagens, o quanto elas não nos nutrem, né? Então, não nutre essa força interna necessária para a nossa alma. Né? E esse é o grande lance, né? O quanto a nossa alma precisa ser semeada por essas imagens reais, especialmente nas crianças, mas também nós adultos precisamos muito, né, dessas imagens verdadeiras, e o quanto que essas imagens distorcidas, deturpadas, né, que passam através dessas ferramentas é, eletrônicas, né, que a gente tem hoje, elas estão ali, preenchem um espaço que deveria ser da nossa imaginação e não nutrem a nossa alma, né? E não preenchem o que não trazem o nutriente que a nossa alma precisa. É como se eu tivesse fazendo um paralelo comendo ao entrar em contato com uma rosa de verdade no mundo real, tocá-la, cheirá-la, beijá-la, vivê-la, cantar para ela, né, trazer esse elemento sonoro, eu estou ali me alimentando de alimentos orgânicos e ao ver essa imagem pronta na tela, né, pré-determinada daquele jeito só e não com as diversas variações que uma rosa verdadeira, né, pode ter uma roseira com várias rosas diferentes na mesma planta, inclusive, é aquela imagem estática pronta ali, como se eu estivesse ingerindo um alimento ultraprocessado. Muito legal. Aproveitando então que a gente está expandindo e amplificando o símbolo da rosa, eu vou trazer mais amplificações. A primeira que a gente já pode ter, que é mais clara, é que ela tem essa beleza deslumbrante na flor, e no caule ela tem o espinho, que tem a ver com a dor, com um sofrimento, com uma proteção, né? Então ela tem já dentro dela uma dualidade. E isso é muito importante e interessante, porque nós estamos trabalhando com um conto que está trazendo essa dualidade, esse duplo, essa menina e menino, esse feminino e masculino, o ânimos e a ânima. Então a rosa também está aí, apesar do espinho não aparecer na narrativa enquanto Uhum. símbolo, ela aparece enquanto tema desse sofrimento que eu tenho que passar até eu chegar de volta para Nossa, essa exato. beleza, né? E a cruz, né?
Com a certeza. codificação Aí com a os gente vai espíritos. caminhando para, por exemplo, na tradição cristã, a rosa é atribuída à Virgem Maria, né? Ela tem esse tom de pureza, da encarnação do sagrado no mundo terreno, que a Ana já estava trazendo. Aí tem também uma coisa do martírio e do sangue, né? A rosa vermelha simbolizando o sangue de Cristo também, o sacrifício, que a gente está falando desse outro polo. Tem também uma conexão com paraíso e ressurreição. Né? Nos jardins medievais, a rosa era a flor paradisíaca, relacionada ao Éden, à promessa da imortalidade. E no próxima história, a história 3, a gente vai comentar melhor, tem um jardim, tem a ver com isso, a rosa nesse jardim, né, a importância dela lá. Lá é que ela é de fato o fio de Ariadne, que a gente percebe. Na Rosa Cruz, que, né, como você falou, tem tradições mais místicas. Então, uma delas é a Rosa Cruz, que está em seu nome, Rosa Cruz, né? E a Rosa Cruz representa a cruz como a matéria, o sofrimento, a temporalidade. Olha aí as estações que passam. Enquanto que a rosa simboliza a alma, o enflorescimento, né? O espírito, a transcendência, eternidade. Aí a gente pode pensar em 7 pétalas na Rosa Cruz e a gente tem 7 histórias aqui, associadas aos 7 centros de energia, aos setênios, né? As etapas da Nossa. iniciação, 7 Chakras, planetas, chakras, cores do né? arco-íris, notas Então, musicais. não é à toa que é 7. A gente já falou muito disso lá na nossa análise da Branca de Neve, né? Então não é à toa que o número aparece num conto de fada, principalmente. Tem também a questão do conhecimento secreto, né? O emblema da Rosa Cruz indica o florescimento da consciência na matéria, unindo ciência, espiritualidade e alquimia. Aí a gente vai Uhum. para uma expansão na alquimia, albedo e rubedo, né? Então a rosa branca enquanto albedo, mas a vermelha enquanto esse rubedo, que seria a etapa final aí desse opus, dessa grande obra. Tem também o encontro nesse duplo do Eros e a Sofia, então, né, o conhecimento e o prazer, né? É um casamento alquímico que a gente chama. Segredo e revelação, né? Sob a rosa, né, significava na tradição hermética o pacto do silêncio, segredos revelados apenas aos iniciados. Então é como se um segredo se revelasse para união final desse menino com essa menina, né? É algo secreto que só quem de fato se abre para essa sabedoria, que eu posso pensar numa leitura que seria de se conectar com o divino, com o sagrado, que consegue fazer romper aquele gelo que estava impedindo o movimento, estancando e fluir novamente, né? Num diapasão maior no final. Então é isso, a expansão aqui que eu quis trazer da rosa que a gente começou a iniciar, mas eu preciso trazer o espelho, né, que você trouxe e me lembrou imediatamente aquela questão de Platão, do mundo das ideias, né? Então tudo aqui já é um reflexo de um mundo outro, que é esse mundo das ideias. Então, quando eu tô com esse espelho distorcido, que já, então, estar encarnado no mundo real já é estar através de um espelho que não está refletindo de fato a realidade. E quando eu ainda por cima estou com o meu olhar distorcido, e por que é um espelho? O espelho reflete quem está olhando para ele. Então, esse meu olhar distorcido está refletindo o meu olhar, que é a minha interioridade, a mim mesmo se refletindo nesse mundo. Então, essa feiura do mundo através desse espelho distorcido é a minha feiura, é a feiura da minha alma que ainda está no resto do chão, ela ainda não entendeu, ela ainda não evoluiu. É a serpente que ainda não virou dragão alado, né? Ela ainda tá rastejando, ela ainda não fez esse ciclo de transformação, né? É o ciclo lá do orixá Oxumaré, onde ele é serpente, mas ele ainda não fez a ponte do arco-íris e não alçou aos céus. Então, tem também esse olhar aí, e
Pensando em Jung, a gente pode pensar que é justamente um olhar através da sombra, né? Eu estou identificado com essa sombra, a sombra está em mim, e eu nego ela a tal ponto que eu vejo ela refletida no mundo. Né? O tempo inteiro eu estou vendo ela nos outros, nas relações humanas, mas o que está me incomodando é o que está em mim, que eu ainda não entrei em contato consciente. Eu diria que nós chegamos em um ponto bastante interessante para terminar o nosso podcast de hoje, deixar vocês com a pulga atrás da orelha, porque tem muita coisa ainda. Se você releu o conto e lembra dessa história, nós estamos na primeira parte dela, né? Vamos pensar em 3 partes, é um terço só até agora, Uhum. porque ele é muito rico. E as histórias vão começar a mostrar dessa forma que elas têm muitos símbolos para serem expandidos. Então a gente hoje fica com essa imagem, guarda esse quentinho, estrutura ele internamente, leva para o sono, para voltar lá e ter força para encarar o inverno e para se reconectar com essa imagem interna para não se perder. Então é isso, continue acompanhando, logo já virão mais episódios que irão dar continuidade. Nós temos um projeto bacana que está aos poucos sendo revelado no nosso Instagram, que vai trazer mais próximo a gente de vocês através de workshops. E aí a gente vai aos poucos revelar melhor esse novo projeto. Mas nos acompanhe, curta, compartilhe com pessoas que também gostam de se conhecer melhor através dos símbolos, através dos contos, né? Através do imaginário, que eu acho que nós gostamos muito aqui no Instituto. Sim, a gente tem postado também um pouquinho de expansão dessas imagens simbólicas no Instagram, fazendo conexões, por exemplo, a Rainha da Neve, aí a gente foi fazer uma pesquisa bem legal sobre as possíveis origens de inspiração para o Andersen para a criação desse personagem. Então tá lá também, deu uma olhadinha, super legal. E em paralelo aqui a esse projeto da Rainha da Neve, a gente também está fazendo aí o podcast da História Sem Fim, que é uma literatura infanto-juvenil, muito mais densa, muito maior, mas também riquíssima, um conto de fadas maravilhoso. Então também acompanhem os episódios, escutem com a gente, comentem, tragam as suas impressões, as expansões que a gente não enxergou, os aprofundamentos que vocês tenham se conectado, a gente gosta muito de trocar. E muito obrigada, até o próximo episódio. Muito obrigado, até o próximo. Tchau. Tchau.